É engraçado como uma decisão na sua vida, por exemplo, trabalhar num lugar ou em outro, né, como a gente fez, né, mudar de São Paulo para Ilhabela, podem trazer tantas outras coisas na sua vida que você nem consegue quantificar antes de tomar a decisão. Estando em contato com a natureza, você acaba mesmo olhando mais pra dentro, assim, não sei, de alguma forma você estabelece uma conexão e você meio que entende que você é só mais um fragmento dela, né? Olá, eu sou a Jaque Barbosa. E eu sou o M. Viegas. E nós somos blogueiros e criadores do site Casal Sem Vergonha e do Hypeness. É difícil olhar e falar, a vida tá uma merda e fui eu que fiz isso. Todas as minhas escolhas me trouxeram onde eu tô hoje. Sabe aquelas pessoas com 40 anos, 50 anos que olha pra trás e fala, meu, o que eu fiz com a minha vida? Porque eu acho que o clique chega. Agora, se você fica de olhos vendados, assim, esse clique demora. E aí, nunca é tarde demais, mas você já desperdiçou muito tempo, né? Sabe aquela coisa que você olha pra trás e nem lembra direito o que aconteceu, porque não foi marcante, era só mais um dia de trabalho atrás do outro, assim. Acho que o ponto central mesmo dessa transição é a frustração. Porque eu tava super frustrado, a Jaque também tava super frustrada. E aí, quando você tem frustração, qual que é a sua primeira reação? Reclamar. Ah, meu chefe, o trânsito. Mas na verdade, depois que passou essa fase de reclamação, a gente refletiu e viu na verdade que essa frustração era um sinal interno do nosso corpo falando: amigão, tem alguma coisa errada no seu caminho. Você quer ser feliz? Tem alguma coisa errada. Então, mude alguma coisa na sua vida. Os dois projetos têm 2 anos e meio, porque eles foram juntos. Porque tudo derivou justamente de resolver um problema da nossa vida. Nunca é fácil você descobrir pra onde você tem que ir, né? Você tem uma certeza que não é lá que você tem que estar, mas e aí? Tem milhões de possibilidades, né? Então a primeira coisa que a gente pensou é que a gente teria que realmente largar as profissões. A gente percebeu que não daria pra continuar eu sendo, sei lá, tradutora e ele publicitário até a gente começar a ganhar dinheiro. A gente viu que isso não ia rolar, porque não dá. Você nunca vai ter uma empresa trabalhando em outro lugar. Vai ser muito difícil você fazer aquela empresa crescer. Eu acho que no começo, assim, até você criar uma audiência, você ter o seu público, você basicamente paga pra trabalhar, assim, né? No primeiro ano a gente não ganhou quase nada, a gente ganhava, assim, o mínimo pra conseguir persistir. E o mais difícil, assim, estar no começo sem ganhar nada, sem enxergar o potencial real do projeto, nada. E assim, aí você recebe propostas de trabalho. Você fala assim, meu, eu vou trocar essa mega posição de trabalho pra continuar investindo numa coisa incerta. Se a gente não tivesse no foco, a gente teria milhões de motivos pra desistir. Eu acho que toda a resposta pra qualquer dúvida que a gente tem tá do lado de dentro. O que muita gente chama de intuição, que na verdade tá te dizendo o tempo inteiro qual que é o caminho. É que será que você tá ouvindo? Quando você toma atitudes na sua vida que você se torna mais você e não mais o que a sociedade espera de você, ou o que o seu chefe, ou o que a sua família e tal, eu acho que você deixa o seu espírito criativo muito mais afiado e potencializado. Com tanta coisa hoje pra comprar, tantas coisas legais, assim, né? Você manter o foco e falar o que eu realmente preciso, é difícil, é um exercício.
verdade, as pessoas, eu acho que um dos grandes erros é que elas primeiro pensam no que vai dar mais dinheiro pra elas, né? E na verdade, nada que você fizer sem amor e sem vontade, sem tesão, vai te dar dinheiro. Eu acho que quando inverte as coisas é muito perigoso. Se você for pensar o que dá dinheiro, você só vai pra caminhos traçados já. O negócio é a gente poder escolher e não ser escolhido sempre, né? É pra isso que a gente tá aqui nesse mundo, eu acho, sabe? Pra fazer o nosso caminho. Então você tem que ser muito forte mesmo pra passar essa barreira. É igual a arrebentação de mar pra surfista, né? Ele vai tomar calda, não sei o que, mas depois que ele passa, tranquilo, é só esperar a onda.